Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de review, um review de um livro muito legal, Arminianismo Puro e Simples, uma introdução histórico e teológica do arminianismo, de Jamierson Oliveira, um material publicado pela editora CPAD. Bom, você que quer começar a estudar o arminianismo e não tem noção do que é o arminianismo, tanto sobre o desenvolvimento histórico como também a parte teológica, é um livro que eu te indico. Tá? Não é um livro cansativo, é um livro bem fininho, são mais de 110 páginas, 112 páginas, olha o Jamierson aqui. É um pastor que também traz uma ênfase apologética, é um pastor da Igreja Batista Etnos, e ele também é diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, jornalista, teólogo, então um pastor que participa aí de muitos debates, né, teológicos aí, lá no canal HIT, no programa Vejam Só, né? É um pastor assim, de muito conhecimento bíblico, e ele escreveu esse livro aqui para trazer aí uma explicação pura e simples do arminianismo, tá bom? Então a gente vai apresentar um pouquinho desse material aqui, o review não vai ser tão longo, porque é um material que não é tão exaustivo, mas desde já, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, e se você não segue a nossa página no Instagram, é @canal João Paulo Fonseca, bom? Então vamos lá, capa brochura, uma capa muito bonita, olha só, material aí publicado pela CPAD, tem aqui uma explicação, né? Mostrando aqui que a maioria dos cristãos no mundo são de confissão soteriológica arminiana. Porém, ele mesmo diz aqui que há uma escassez em materiais que explicam o pensamento arminiano de uma forma honesta, de uma forma clara e bíblica. Então, este é o objetivo de Jamierson Oliveira ao trabalhar a questão do arminianismo. A gente tem aqui aquela orelhinha para marcação de página, ficha catalográfica, material aí que foi publicado em 2018, que a gente tem uma dedicatória ao próprio Jacó Armínio e também ao teólogo John Wesley, que foram dois aí sistematizadores do pensamento. Inclusive tem um agradecimento aqui ao reverendo Weber Cocarelli, apresentador do programa Vejam Só, da HIT, que é a Rede Internacional de Televisão, se eu não me engano, que pertence à Igreja Internacional da Graça de Deus, e lá o pastor Jamierson já esteve em grandes debates calorosos, não só sobre arminianismo e calvinismo, como também, inclusive eu vi um sobre a Trindade, e o homem bateu de frente com um pastor unicista, então achei interessante. Então, aqui a gente tem duas frases aqui de dois teólogos, primeiro Jacó Armínio, que foi o grande sistematizador desse pensamento, e John Wesley, que foi um dos grandes ou o maior defensor do arminianismo aí, pós-armínio. Uma apresentação mostrando que o objetivo primário dessa obra é introduzir o leitor ao arminianismo clássico, o que ele realmente ensina e crê com base em fontes confiáveis de seus principais proponentes, desde Jacó Armínio, passando por John Wesley e outros autores contemporâneos. Então, lembrando, com base em fontes confiáveis. Então, quando a gente vai estudar o arminianismo, a gente precisa de fontes confiáveis. Não aqueles teólogos que não seguem uma linha calvinista. Bom, o índice eu quero mostrar aqui para vocês de uma forma mais detalhada. Vai trabalhar primeiro o contexto histórico de Jacó Armínio. Em seguida, a gente tem a teologia arminiana dentro do arminianismo clássico. E o Jamierson vai trabalhar também a questão da teologia wesleyana, que também enfatiza o arminianismo, porém, uma visão um pouquinho diferente do arminianismo clássico, mas também segue uma linha arminiana. Depois ele traz aqui, inclusive, citações aqui de arminianos pentecostais, uma lista de teólogos arminianos e guias para estudos também, para você se aprofundar ainda mais no pensamento arminiano. Tá bom? Então, deixa eu só diminuir um pouco aqui a distância para vocês conseguirem visualizar melhor o livro. Então aqui a gente tem uma introdução, como eu disse,
Então ele cita alguns teólogos aqui arminianos. Então ele vai trabalhar na parte 1, né? A primeira parte é o contexto histórico de Jacó Armínio, que levou Armínio a sair do pensamento calvinista, que era o pensamento majoritário da sua época. Então ele vai explicar aqui todo o desenvolvimento histórico com relação ao pensamento de Jacó Armínio, de uma forma bem honesta, não tão, vamos dizer assim, exaustiva, mas também não deixa a desejar nos recursos e fontes aí que ele utilizou. Então, o capítulo 2 ele vai trabalhar a questão da teologia arminiana, 4 visões sobre a salvação. Primeiro ele trabalha a questão do pelagianismo, tá? O semi-pelagianismo, o arminianismo e o calvinismo. E ele vai explicar o pensamento do arminianismo clássico. Olha só, inclusive citando os artigos aqui dos remonstrantes, né? Então ele vai trabalhar aqui desenvolvendo a parte teológica do arminianismo clássico, tá bom? Então, olha só, explicando aqui passo a passo, trazendo algumas fontes, os 5 pontos do arminianismo, enfatizando que a questão que o arminianismo não é pelagianismo e muito menos semi-pelagianismo, tá bom? Vai explicar de uma forma muito clara. Jamieson, que é um grande defensor da teologia arminiana. Então, olha só, aqui eu fiz algumas marcações com relação à leitura, né? Eu fiz a leitura deste livro, acho que no ano passado, se eu não me engano, tá? Então, ele cita passagens bíblicas que comprova também os 5 pontos aí defendidos pelo arminianismo. Ele vai focar nessa parte também, olha só, expiação limitada, graça preveniente, graça irresistível. Os dois trabalham dentro da parte da graça. Possibilidade de apostasia, vai explicar na visão arminiana clássica, citando alguns versos, fazendo uma exegese com relação a isso. Então, a terceira parte, ele vai trabalhar a teologia wesleyana. John Wesley foi um grande defensor do pensamento arminiano. Ele mudou um pouquinho o pensamento arminiano clássico, tá? Mas sem sair da essência arminiana, sem sair da honestidade aí de seguir o pensamento arminiano, tá bom? Ele modificou algumas coisinhas, mas nada que influencie e nada que saia do arminianismo clássico, tá bom? Assim, o arminianismo correto, coerente, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem aqui uma diferença, né, na questão de do arminianismo clássico para o arminianismo wesleyano. Aqui a gente tem, né, eu até fiz aqui algumas marcações na questão da teoria da expiação, na questão da salvação, a graça atuando em 2 etapas, justiça transmitida e principalmente a perfeição cristã. Tem também uma diferença na parte da eleição também, tá bom? Que é importante também. E alguns arminianos clássicos não creem que é possível perder a salvação. Eles creem que isso é impossível, tá bom? Já os arminianos wesleyanos, eles de fato creem aí que há uma possibilidade de apostasia, embora tenha arminianos clássicos que também creem que é possível o cristão perder a salvação. Então aqui a gente tem uma última palavra, inclusive colocando o arminianismo como bíblico e como um pensamento ortodoxo. Citações de arminianos pentecostais. A gente tem um glossário, tá bom? Algumas palavras aí vocês encontram, ou encontraram, na verdade, lendo este livro. E depois a gente tem teólogos arminianos, e aí a gente tem uma lista com alguns teólogos que seguem uma linha arminiana, inclusive teólogos até antes de Armínio, inclusive, uma lista bem grande de pessoas que seguiam um pensamento como Armínio. A gente tem um guia de estudo de materiais aí, inclusive bíblias de estudo, que seguem uma linha, vamos dizer assim, arminiana, tá bom? E algumas referências aqui também para vocês estarem buscando em outras obras, para vocês se aprofundarem no pensamento arminiano. Então, Arminianismo Puro e Simples, uma introdução histórico-teológica ao pensamento arminiano, de Jamieson Oliveira, é a indicação de leitura do nosso canal.